outro efeito que nós podemos ter com o taping são os efeitos biomecânicos, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que é a biomecânica. A biomecânica nada mais é do que um ramo da física que estuda os efeitos que as forças geram no nosso corpo, estando ele em repouso ou em movimento. E fazer uma avaliação e uma análise biomecânica, ela visa o quê? Você tentar identificar quais são as possíveis alterações que podem comprometer nossas atividades, seja atividades de vida profissional, atividades de vida diária ou então atividades esportivas, né? E aí, com essa análise e entendimento da biomecânica, nós vamos aplicar o tape com o objetivo de corrigi-la, favorecendo com que minimizemos os riscos futuros de possíveis lesões osteomioarticulares. E aqui, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o taping, na correção biomecânica, ele visa algumas coisas importantes, tá? Como, por exemplo, reequilibrar tensões musculares. O que eu quero que você entenda é que, assim, diferente dos outros mecanismos que o tape pode agir de forma direta, a correção biomecânica é uma ação um pouco indireta. Então você precisa entender a alteração biomecânica e aplicar o tape com algum raciocínio clínico que de alguma forma ele vai ajudar. Como, por exemplo, o reequilíbrio das tensões musculares. Quando nós temos, por exemplo, um desvio postural, né, nós sabemos que, na maioria das vezes, você tem ali uma fraqueza de um lado, um excesso de tônus, né, de distrofismo do outro. Então o que a gente precisa fazer é equilibrar essas tensões. Então o taping ele vai atuar estimulando aquele cara que está fraco e inibindo aquela musculatura que está mais rígida. Então o objetivo aqui é mais um estímulo sensorial, um estímulo de mecanotransdução para que esse músculo ele volte a trabalhar da forma correta. Então assim, uma coisa que a gente precisa entender é que aqui nos efeitos biomecânicos o tape, diferente dos outros efeitos, ele não tem uma ação tão direta. Aqui ele vai dar um suporte. Então aqui nós encontramos 4 objetivos principais. Por exemplo, equilibrar as tensões musculares, corrigir os desvios posturais, otimizar o alinhamento articular e prevenir as compensações e lesões. Agora, uma coisa é importante a gente entender. A bandagem elástica, ela atua gerando estímulos cutâneos, que são estímulos sensoriais. Então a ideia da aplicação do tape para as correções biomecânicas é uma ideia de suporte. Então nós vamos fazer um raciocínio clínico para tentar entender como nós podemos corrigir ou como nós podemos ajudar o nosso paciente a fazer uma correção biomecânica, seja para prevenir ou para tratar as suas lesões. E nós vamos perceber que o legal do tape é que na maioria das vezes ele vai estar ali auxiliando, fazendo essa correção, mas por um estímulo sensorial. Então ele vai estar mostrando para o nosso paciente que a todo momento ele está ali. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um paciente com uma hipercifose torácica, né? Então ele está ali com os 2 ombros anteriorizados, né? E você tem um encurtamento de peitoral, as escápulas estão bem abertas e você quer dar um estímulo para que ele se mantenha numa boa posição. Ao invés de você ir lá e comprar uma espaldeira I8 e a espaldeira puxar o ombro dele para trás, isso não vai ajudar muito o paciente. Por quê? A princípio até vai, né? Para mostrar para ele como é que ele tem que ficar. Mas isso não ajuda a fortalecer, isso não gera nenhum estímulo que ele vá atuar de forma ativa, né? Então, a hora que ele tira a espaldeira, o padrão dele volta, né? No caso aqui da bandagem, ela vai servir para dar um estímulo sensorial. Então, nós vamos aplicar para fazer com que ele mantenha a postura correta. Na hora que o paciente ele tende a ir numa postura confortável, o tape vai gerar desconforto e estímulo sensorial. Então, o paciente ele tende a voltar na posição ideal. Então eu vou te dar 3 ideias aqui como você pode aplicar o tape nas correções biomecânicas. Primeira delas, nós queremos ali fazer uma ativação e inibição muscular mediante algum tipo de lesão, né? Imagina o seguinte, que numa fraqueza, numa análise de marcha, você percebeu uma fraqueza de glúteo médio. Então o glúteo médio que sustenta o quadril durante a marcha, você analisou ali, o paciente ele está no momento em que ele faz o apoio contralateral, o quadril dele dá uma quedinha, né? Então você já percebeu que ele tem uma fraqueza. Para essa correção biomecânica é simples. É só a gente aplicar o taping com o objetivo de estimular sensorialmente a musculatura a se contrair. Então nós vamos pegar ali o posicionamento onde fica o glúteo médio, né? Nós vamos aplicar o taping de proximal para distal, levando em consideração a técnica do efeito muscular de estímulo da contração, para favorecer com que aquele músculo ele volte a funcionar e gerando estímulo, obviamente, para que a musculatura se contraia durante essa fase da marcha. O segundo está relacionado às correções posturais. Então, por exemplo, pode ser uma escoliose, uma hipercifose, uma hiperlordose. O que é importante é você entender o que está acontecendo naquela disfunção.
Entendendo o que está acontecendo ali, aí você usa o raciocínio clínico para saber se você precisa estimular ou inibir a musculatura, né? Dar algum suporte sensorial, como por exemplo no caso, como a gente acabou de citar, da hipercifose torácica. Se eu quero então gerar um estímulo sensorial para que o paciente ele faça ali a extensão de tronco e mantenha as escápulas aduzidas ali atrás, eu vou criar uma espaldeira posterior com o uso do tape. Então eu coloco ele na posição, faço a aplicação e na hora que o paciente tende a voltar na posição de repouso ou de conforto para ele, ele vai ter um estímulo sensorial para voltar. E por fim, nosso terceiro ponto importante são as correções de alinhamento ou instabilidades articulares. Podemos também estar utilizando com esse objetivo. Vamos pegar, por exemplo, uma patela medializada. Então, se você tem um paciente com uma patela medializada, nós conseguimos fazer uma aplicação do tape para lateralizar essa patela. Mas uma coisa que é importante você entender é o seguinte, que essa estimulação ela pode ser tanto uma estimulação mecânica, ao qual eu aplico o tape puxando, tracionando a patela, como também, ao mesmo tempo, eu posso aplicar com efeito de estimulação. Coloco, por exemplo, no vaso lateral, para que o vaso lateral seja estimulado em momentos de contrações de extensão do joelho, com mais intensidade do que os demais, favorecendo assim com que a patela seja puxada lateralmente de uma forma ativa. Essa que é a grande ideia. Então o objetivo aqui é sempre fazer o quê? Fazer com que o paciente ele tenha esse suporte do tape, mas uma coisa nós não podemos nos esquecer, nós temos que gerar também efeitos ativos. O paciente ele precisa entender que o corpo dele precisa responder àquelas ações. E o grande sucesso de uma aplicação do tape para as correções biomecânicas, ela se deve primeiro a um bom entendimento e interpretação biomecânica do paciente. Então você entender ali qual é o fator que está ocasionando, para que você crie com o raciocínio clínico um efeito terapêutico desejado. E lembrar também no segundo ponto que o tape aqui ele passa a ser um recurso complementar. Então a gente não pode desprezar as características ativas, né, as atividades ativas que a gente pode passar para o paciente. Então ele tem que sim praticar, realizar as orientações de exercício que você passar para ele em domicílio ou de repente ali mesmo na prática clínica, porque senão ele acaba viciando. Então ele acha que só vai dar resultado se aplicar o tape. E na verdade fazer com que ele entenda que o tape ele é um recurso complementar, que ele precisa aprender, que ele precisa estimular para que o tape daqui a alguns dias não seja mais necessário. Às vezes não, às vezes o paciente leva esse efeito placebo numa estabilidade, por exemplo, de joelho para o resto da vida. Então ele só consegue jogar se aplicar do tape. E tá tudo bem também.